Olá, olá pessoal, vamos continuar nossa aula a partir do slide 18. Fazer a transição aqui, perfeito, né? Então, segundo Simon, né, Herbert Simon, que ele criou a teoria da decisão, que ele explica, né, o comportamento humano nas organizações. É o estudo do processo de tomar decisão como parte da teoria comportamental dentro das instituições. Seguindo Herbert Simon, né, ele recebeu o Nobel de Economia no ano 78. Ele é o pai do behaviorismo. Ele tem diversas publicações que somam um total de 845 como obras originais. E ele produziu exatamente de 37 a fevereiro de 2001. Ele produziu até os últimos anos de vida dele. Então, Simon ele promove a teoria do comportamento administrativo, com uma preocupação maior no comportamento humano, no processo de tomar decisão e na resolução de problemas organizacionais, né? É bem interessante analisar isso aqui. Preocupação com o comportamento humano no processo de tomar decisão. O comportamento humano vai interferir diretamente, né, no processo de tomar decisão, independente ou não. Então é algo que realmente faz parte. E outra coisa é a resolução de problemas organizacionais, né? Então, o comportamento humano no processo de tomar decisão para a resolução de problemas organizacionais, ele varia, né? Então, é muito... por exemplo, uma pessoa não está num dia legal, né? Isso é comum em qualquer organização, em qualquer pessoa. Ela não está num dia bom, não está num dia legal. E o que é que ela faz? Essa pessoa ela não está produzindo adequadamente dentro da instituição. Então, isso vai interferir, né, em relação ao comportamento da humana na tomada de decisão, que ela vai ter menos aceitação a alguns tipos de problemas. Ele vai tomar uma decisão sem muitos detalhes, sem muito foco, e isso vai atrapalhar bastante. Então esse processo ele é muito cauteloso, né? Principalmente quando uma tomada de decisão simples é tranquilo, sem problema, não vai interferir na vida de ninguém, ou então vai interferir em algo mínimo, né? Mas quando se fala em algo de empresas, principalmente empresas grandes, como se trabalha na diretoria, que influencia toda uma cadeia, né? Influencia uma grande quantidade de pessoas, e aí sim aí começa a ser realmente ser analisado e verificado realmente a importância ou não da questão sobre a tomada de decisão, que é algo muito importante, né? Não é brincadeira, só é algo extremamente importante, não tem para onde fugir não. Então, segundo a versão do nosso companheiro Herbert, ele diz o seguinte: tem a concepção da organização. A organização formal e informal constitui o sistema de estrutura, os jogos do poder e os processos decisórios, né? A formal e a informal. Como assim formal? O diretor acima do gerente, que é acima do supervisor, que é acima do pessoal da operação. E também a informal, né? Como assim informal? Tem pessoas que têm uma certa liderança da empresa, um líder sindical, né? Que mesmo a decisão do diretor, às vezes o pessoal do operacional vai decidir optar por uma pessoa do mesmo nível que representa o sindicato. Então isso também faz parte da constituição do sistema para um processo de poder e tomar decisão. Tem gente que ama o poder, né? Quanto maior, mais cima, e ama o poder na maioria das vezes para pisar nas pessoas, mas não é assim que funciona, né? A gente tem que verificar que essas empresas que têm esse tipo de perfil de profissional, pessoal, elas não estão dadas ao sucesso, elas vão ter situações de problemas típicos e relacionados a isso. Então tem que ser realmente algo muito cauteloso, muito minucioso para realmente dar certo. E dar certo, né? São várias questões que interferem, mas analisando no processo decisório, isso faz parte com muita naturalidade de todas as situações que acontecem. Então, tem a relação administração e empregados, né? Decisão baseada em diversas lógicas. A lógica do decisor, da sua posição, do contexto e dos fatores inconscientes, né? Tudo vai interferir, né? Como dizer assim, do contexto, com o contexto. Tá tendo uma goteira dentro da empresa. Aí você pode contratar de imediato uma empresa para fazer a goteira, mas não tenho verba para isso. Não, eu vou consultar o diretor está viajando, está no voo, sem contato, e aí? Qual vai ser a tomada de decisão que você vai tomar? Né? Se está tendo goteira na empresa, se tem uma empresa que resolve esse problema, se você tem a capacidade de resolver esse problema, e aí, como é que fica? É muito complicado. Porém,
São diversas lógicas. Por exemplo, a lógica do decisor. Eu tenho poder ou não tomar decisão. Aquela história, é melhor pecar pelo certo do que pecar pelo errado. Como assim pecar pelo certo? Tá a goteira, tá gotejando em toda a empresa, tá molhando equipamentos, produtos, os clientes não estão entrando na loja, então a loja não está produzindo. Então não tá, o objetivo da loja não é produzir. Se não produzir, então não vai ser realmente relevante. Então aí vai o segundo ponto, que é a questão dos fatores inconscientes, que são os fatores que variam por dia. A pessoa às vezes está com bom humor, está péssimo humor, a posição de tomar decisão e do contexto em geral, tudo relacionado. Depois tem o sistema de incentivos, né? Que é o misto, que é o financeiro, posições na estrutura hierárquica e participativo. Esses sistemas, né, é bastante interessante como você vê a sua participação na tomada de decisão, a sua participação, a sua importância, né, dentro do processo de tomada de decisão, a sua importância dentro da empresa. Então isso requer várias e várias avaliações. E uma delas é a questão da estrutura como a empresa se dispõe ao funcionamento dela. Depois tem a concepção da natureza humana, que diz que ser humano complexo, imprevisível, aspectos cognitivos e afetivos interligados, um depende do outro nas decisões, racionalidade limitada, o ser humano tem capacidade limitada de processar informação e é ilimitado pelo seu acesso a elas, né? Então, cada pessoa, né, tem suas limitações, tem facilidade de tomar decisão, processamento rápido, processamento lento, mas um lento com mais precisão, ou rápido com menos precisão, isso varia, né? Então é algo muito, como posso dizer, voltando ali, relativo, né? Várias e diversas lógicas na tomada de decisão. E quando você vai realmente analisar, fica mais ou menos aí complexo. E quando você coloca várias pessoas para analisar e cada um comentar de um ponto de vista, e às vezes o ponto de vista sai totalmente diferente um do outro, aí fica mais ainda complexo. Então é uma situação muito, como é que se pode ser dita, muito aleatória. Depois tem a questão dos resultados, se são satisfatórios ou não. Se é satisfatório, ótimo, né? Todo o processo de tomar decisão foi feito com muita cautela, com muita qualidade. Se não foi, problema. Temos que analisar com muita cautela, com muita qualidade. Elementos, né? Na opinião de Simon, né, Herbert Simon, ele diz que toda decisão compõe-se de dois tipos de elementos. Uns denominados de fato e outros elementos de valor. Significa que cada decisão envolve a seleção de uma meta, que é o elemento de valor, e de um comportamento, o elemento de fato, com ela relacionado. Então, uma coisa vai interligar a outra, né? Cada decisão resolve uma meta, um objetivo, né? E o comportamento é a situação no exato momento para que seja realmente tomada a decisão com muita eficácia. Nesse processo envolve tomador de decisão, escolhe a opção entre várias alternativas da decisão, o objetivo que o tomador pretende alcançar com suas ações e as preferências ele usa para fazer uma escolha específica que favoreça ou não um processo decisório. A estratégia, né, dos recursos que vem a dispor, da situação, que são aspectos do ambiente que envolve o fora do seu controle, conhecimento e compreensão, e também afeta as suas escolhas, e o resultado, como o nome diz, que é dada a estratégia de decisão. A administração sob a perspectiva do processo de decisão é muito interessante, que é administrar, pessoal, é tomar decisões especialmente no nível gerencial, ou direcional, né? No alto nível, podendo ser dito dessa forma. E esse processo de tomar decisão ele possui três fases. Primeiro, a prospecção, a concepção e a decisão. Prospecção, né? Tem um problema e vamos prospectar. É onde a análise de um problema e situação exige uma solução. Depois vamos para a concepção, que vai criar alternativas, que vai analisar as alternativas que podem resolver o problema. E depois vamos para a decisão, que ele vai julgar e avaliar as alternativas que tem para resolver o problema e assim o processo decisório ser tomado com mais base e informações. Um ponto base, né? Um ponto base que vocês devem sempre acompanhar. Todo o processo decisório tem que estar acompanhado de muita, mas muita informação mesmo. Não somente de algo muito simples, resumido. Então tem que ser algo realmente concreto, algo realmente que funcione, que force todo esse processo.
né? Aí tem um exemplo aqui: você é um diretor de uma divisão de marketing, empresa de bens de consumo, precisa contratar um gerente para um novo produto secreto. Então, qual vai ser as alternativas, né? Como é que você vai contratar uma pessoa que você não conhece para um produto secreto que é de extrema importância para a empresa? Porque se não fosse secreto, ele não seria não tão importante. E aí, né? Como é que você ia tomar uma decisão dessa com bases em informações? Temos aqui a decisão programada, né, que caracterizam-se em os problemas que são bem compreendidos, altamente estruturados, rotineiros e repetitivos, que se prestam aos procedimentos e regras sistemáticos, né? Os problemas que são bem compreendidos fica muito mais fácil, né? Que você entende realmente o problema, a natureza do problema, a essência do problema e fica mais fácil resolver. Quando você tem altamente estruturados, se você também está estruturado, você vai saber no meio dessa estrutura qual é o problema que ocasionou, que aí vai ser mais fácil resolver, porque especificamente ele já está muito estruturado. Outra coisa, os problemas rotineiros e repetitivos, né? Que é aí que entra a experiência, né? Quanto mais experiência você tiver, mais fácil nos problemas rotineiros e repetitivos diariamente uma empresa você vai encontrar, né? Um exemplo que eu encontrei, me lembrei agora, foi na outra empresa que eu trabalhei e tinha sempre problema financeiro. Por exemplo, o cliente chegou na loja, devolveu o produto. Aí tem o procedimento, aí dinheiro, aí tem que lançar o débito no caixa. Uma burocracia muito grande. O produto tem que entrar, voltar para o estoque. Aí o produto, em vez de ser novo, já é usado, ele entra como reverso. Então são várias situações que modificam todo o produto dentro da empresa. Aí qual foi a metodologia? Criar um roteiro, né? Um roteiro que, se acontecer isso, fala-se com a pessoa responsável para ir resolver o problema. Se for cartão, estorna o cartão, mas quando tem um estorno de cartão, a loja assume a taxa de serviço, que varia de 2 a 3%, né, 2,99%, mas o cliente recebe o crédito totalmente de volta. Então tem que lançar esses 3% na despesa, porque vai ser considerado prejuízo, porque com a venda não concretizada. E com isso, o produto, na maioria das vezes, deixa de ser novo e consegue transformar em reverso um produto usado que está sendo vendido como novo, mas não usado. Um produto não. Como é que se pode ser dito? Quando a gente fala, quando não é um produto reverso, é um produto que ele é novo, mas foi descartado pela pessoa que comprou. E quando você compra na internet, pessoal, você tem direito, né, a devolver esse produto sem custo, porque é o direito de rejeição, é o direito que não adaptação do produto. E outra coisa é que se prestam aos procedimentos e regras sistemáticos, né? Aí fica mais fácil, né? Quando tem um roteiro, um manual, aconteceu isso, o que é que eu faço? Isso, isso e isso. Então, você tem uma programação, você tem uma sequência a ser seguida. A não programada se destina-se àqueles problemas que não são bem compreendidos, né? Como eles não são bem compreendidos, então tem que ser analisado, tem que ser compreendido para poder tomar uma decisão não programada. Aí demora mais tempo. Carece de estruturação, né? Tá todo complicado, tá tudo misturado, tô sem entender, porque eles estão muito mal compreendidos, né? E tende a ser singulares, né? Tende a ser muito específico esse tipo de problema. Então é muito complicado e não se prestam a procedimentos sistemáticos e rotineiros, né? Eu vou lembrar um caso que aconteceu, tem um filme Sully, o herói do Rio Hudson, que é um piloto de avião que ele pousou um avião que tinha acabado de decolar lá em Nova York, não sei se era New York, New Jersey, e ele decolou o avião e depois de 3 minutos o avião se chocou com uma revoada de gansos canadenses. E deu uma falha no motor, deu uma falha no outro motor e ele estava planando. E ele entrou em contato com a torre e a torre disse volte para a pista de voo, mas ele não tinha força no motor suficiente para voltar. Aí ele pediu para o copiloto acompanhar no manual se tinha algum procedimento, né, que poderia ser feito nesse caso. Então todos os procedimentos foram feitos, mas o que demonstrava realmente o grande problema, que era a falha do motor, não tinha para essa situação. Então ele não tinha tempo para voltar e ele ficou analisando qual é a situação. Aí ele olhou para o rio e disse, não, vou pousar no rio. Aí ele pousou o avião no rio, né? E aí avisou, chegou os navios, recolheu as pessoas, tudinho. E nesse acidente nenhuma pessoa morreu, né? Foi um acidente que se transformou nesse filme. E aí quando ele foi julgado, né? Ele vai ser analisado
pelo órgão regulador aéreo lá dos Estados Unidos e, né, foram feitos vários simuladores, né, que demonstravam que ele teria força para voltar, mas ele comprovou que não tinha condições de voltar e ele foi considerado um herói, né, um herói americano. E depois desse incidente que aconteceu, foi colocado dentro desse manual de funcionamento, acho que mundial também, que qual o procedimento deveria ser feito. Mas foi um caso muito típico, ele pousou um avião comercial, né, com mais de 300 pessoas, no rio que estava congelado. O único problema é que o rio estava realmente frio, o período lá na ilha de Manhattan, lá em Nova York. Tem o modelo clássico ou burocrático, que é o modelo racional, na qual se utiliza de procedimento lógico no processo decisório, né? Que o lógico é o lógico, né? É o que utiliza-se realmente a racionalidade como base, que procura a melhor escolha em pessoal. É uma tomada de decisão baseada em dados concretos e dados realmente que comprovam realmente as pessoas. Tem o modelo comportamentalista, né, dos indivíduos, que é acentuado, que é onde os gestores tendem a utilizar o ser humano como uma variável. Isso varia muito, varia com várias situações. E uma delas é a questão do próprio comportamento humano e a racionalidade limitada, que é o ser humano que não pode conhecer ou compreender todos os cenários e variáveis, né? No ser humano ele não pode saber de tudo que está acontecendo, tudo em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é assim que funciona. E ele é limitado pelo próprio ser humano. E a tecnologia também, pessoal, auxilia o ser humano na expansão dos seus limites, né? Quando você tem dados já trabalhados, já fica mais fácil. Então, são pensamentos realmente que ajudam a tomar decisão com muita qualidade, com muita ênfase. Tem também que cada problema tem apenas uma solução ideal que afetará somente a área do problema, e o problema é que uma área que afeta a organização. E também ignora o interrelacionamento organizacional. Um pensamento simplista é direto, né? O problema é que é uma área que afeta a organização, então tem que ser resolvido. O sistemático ele aborda contemporaneamente, né? E também são complexos e são relacionados. Uma coisa tem relação com a outra. Por exemplo, eu tenho um estoque muito grande da loja. O pessoal de venda não está vendendo, então o meu estoque está alto. Meu pessoal do financeiro não está com receita para fazer pagamento ao fornecedor. E aí? E o produto no estoque gera custo. Então, tem que ser trabalhado com esse problema de uma forma mais complexa. E compreendendo o impacto da solução, que será percebido pela organização, realmente é focado com muita qualidade, muita maestria. Para finalizar aqui, níveis de tomar decisão, né? Os níveis de decisão estratégica, que é a decisão que impactam os objetivos da organização, a decisão tática, que é a decisão que envolve o desenvolvimento de táticas para realizar as metas estratégicas, e a decisão operacional, que envolve o nível mais baixo, que é relacionado à supervisão da operação de imediato. Temos aqui os níveis de tomar decisão de uma organização: nível organizacional, alto, estratégico, intermediário, tático, e o nível de supervisão operacional. É bem diferente a questão do nível e a tomada de decisão. Do alto vai interferir toda uma cadeia, né? Do intermediário até o nível de decisão. Então pronto, pessoal, finalizamos aqui essa parte que fala exclusivamente sobre tomar decisão, né? E utilizando o material aqui do professor Wellington Pinto de Oliveira. Material muito bom, né? Muito bom mesmo, né? Bem detalhado. Então, esse tempinho que vocês têm aí para finalizar a aula, dê uma revisada no slide direitinho, porque vai ser assunto de prova também, tá? Eu já agradeço, né, a participação de vocês. Uma boa tarde e muito obrigado.